Bom, em primeiro lugar, como qualquer transtorno de criança, né, a gente deve procurar não passar remédio, né? O psiquiatra é a última instância a ser solicitada, né? Então, primeiro vamos para o diagnóstico, né? Como é que eu vou falar de criança com depressão se eu não sei nem fazer o diagnóstico? Vou começar pela Melanie Klein. Ela diz que uma criança normal, né? Toda criança normal que vai se instalar no caminho das pedras em direção à sanidade mental, essa criança tem que ficar deprimida com 4 meses de idade, tá? E que essa depressão dessa criança com 4 meses de idade, ela se dá pelo fato de que a criança teve que pegar a sua pulsão de morte, a sua pulsão destrutiva e jogar em cima da relação com a mãe. Lembrando que a criança nessa época, né, ela não sabe nem o que é mãe, né? Ela não sabe discernir entre ela e outra pessoa, né? Então, falar em desejo do outro, por exemplo, numa idade dessa, é realmente uma coisa assim incrível, né? É uma total falta de compreensão do que acontece nessa idade, né? Então não tem outro nem eu, né? O que tem é o bebê e a sua mãe, como diz o Winnicott. O que existe é o bebê e a sua mãe. Não existe um bebê sozinho. Existe o bebê e a sua mãe. Não existe uma mãe sozinha, quer dizer, uma outra, um outro. Não, o que existe é o bebê e a sua mãe, os dois grudados ali, e com uma transação, né, digamos assim, intermediada por coisas psicossomáticas, como alimentação, né, mamar ou não mamar, eis a questão, né? Depois, quando nascem os dentes lá, é morder ou não morder, eis a questão, devorar ou não devorar, eis a questão. E a mente, né, ela é impregnada digamos assim, da pulsão de morte, cria, né, várias fantasias destrutivas, né, que são todas jogadas em cima da relação com a mãe, né? Então a mãe, ela precisa, como o Winnicott colocava muito bem, sobreviver aos ataques do bebê. E o bebê não tem outra coisa a fazer até os 4 meses de idade, ou até que ele tenha condições de fazer, né, a mudança básica, né, descrita por Freud já em 1905, da distonia em relação à satisfação perversa, né? Então o bebê fica deprimido exatamente porque ele é obrigado a fazer essa distonia para salvar a relação com a mãe, salvar a mãe das próprias incursões destrutivas dele, tá? Se você olhar bem, né, um fenômeno desse pode muito bem ser compreendido como sendo o núcleo do sentimento de culpa, né, por exemplo, né? Então eu me sinto culpado basicamente porque teve uma época da minha vida na relação com a minha mãe que sempre, né, era uma boa mãe, era uma mãe mais do que suficientemente boa, né? Então, esta mãe, mais do que suficientemente boa, ela foi atacada, ela foi, né, agredida, né, profundamente por essa necessidade do bebê de jogar tudo de ruim que tem na mente dele em cima da mãe. Uma coisa constatada, né, pelos psicanalistas que observaram bebês e que analisaram crianças pequenas e que analisaram núcleos, né, autísticos, núcleos, né, problemáticos de sintomas graves de adultos, né, digamos assim. Então, quanto mais grave é o sintoma, né, mais regredida é a situação e mais próximo do bebê nós estamos, né? Então, essas pulsões, né, destrutivas jogadas em cima da mãe geram um potencial de um sentimento de culpa enorme, né? E se a criança não é amada, se a criança não é protegida, né, disso através do amor, né, dos pais, né? Tanto que o medo de perder o amor dos pais uma entidade forte, né, descrita por Freud, que é motivo de medo, né, de receio das crianças de perder o amor dos pais, né? Porque se perder o amor dos pais, ela vai ter que sozinha dar conta da sua pulsão de morte. Isso aí acontece, en passant, né, digamos assim, qualquer criança abandonada, né? A depressão da criança se dá exatamente pela volta da pulsão de morte, do espaço da relação interpessoal com a mãe, que é a salvação da lavoura, né, digamos, no início da criança tem esse escape de colocar, de agredir a mãe, né, sem saber que é mãe, ela não sabe que é mãe, ela não sabe que ela é criança, existe um sincício, né, um plasmódio, são os dois tipos, né, de células que estão no mesmo com núcleos, né, no mesmo citoplasma, né, na mesma coisa, e a criança não tem como discernir entre ela, indivíduo, né, ela sujeito, e a mãe, né, objeto, ou a mãe sujeito e ela objeto. Tem a menor condição
fazer esse discernimento. Então ela vai ter que ter uma longa estrada que dura a vida inteira para, digamos assim, a ocupação do espaço transicional, onde ela vai criar, ela vai se criar, né? Ela vai se criar e vai criar a mente dela. Então a mente da criança é criada por ela mesma a partir da sua experimentação própria. Essa é a grande contribuição de dois grandes autores da psicanálise, Freud e Winnicott. Bem claro, e Ferenc também chega perto dessa colocação. Então, a história da depressão infantil começa então com esse marco, né, inicial da depressão, que é um marco então, psicofisiológico, né, uma coisa inevitável que todos nós passamos, né, e que dali você vai, a partir disto posto, né, isto feito, o retorno da pulsional ao ego sendo concretizado, né, você vai ter chances de chegar numa sanidade mental. Se isso não for feito, continuar na perversidade polimórfica original, você não vai ter condição nenhuma de chegar na sanidade mental. Então não é uma escolha, né? É um estágio do desenvolvimento que precisa ser superado pelas forças de vida que estão lutando contra as forças de morte. E se há uma predominância da vida, você consegue seguir em frente. Senão você fica parado nas estações correspondentes lá. Autismo, esquizofrenia hiperfrênica, esquizofrenia paranoide, neurose obsessiva, histeria, tá? E o outro lado, as perversões, né, possíveis. E, imagino, tem necrofilia, tem pedofilia, né? Então tem vários tipos de perversão que o fetichismo, que a pessoa pode utilizar para parar o desenvolvimento e a partir, digamos assim, de uma regressão do mecanismo de defesa também. Quer dizer, uma regressão do mecanismo de defesa que bloqueia a extroversão pulsional para o mecanismo de defesa que é sintônico com a extroversão pulsional. Quer dizer, uma coisa egocintônica impossível de dar conta dos compromissos exigidos pela realidade ao indivíduo, né? E que gera, né, digamos assim, uma situação de ruptura com a realidade. Não tem outra maneira de você continuar fazendo extroversão pulsional do jeito que o perverso faz, se não for recusando a castração, como Freud mostrou muito bem em 1927. Tá? Então, ou recusa a castração, isto é, ataca a percepção, diminui o peso da percepção, né? Ou controla os impulsos de morte, né? Principalmente destrutivos e sexuais e incestuosos, que tem um componente claro de morte aí, né? Casou com a mãe, perdeu a mãe. Superou o pai, ficou com a mãe, superou o pai, que é um banana, que é um idiota. Né? O pai é um idiota, é um banana, é um zero à esquerda. Ficou sem pai. Ah, mas tinha o pai não era isso. Pois é, não interessa se ele considera, né, o pai como um imbecil inferior a ele, ele fica sem pai. Daí a necessidade do teste de realidade. Eu preciso saber, né, se meu pai é uma pessoa adulta, realmente, uma pessoa que tem condições de ser meu pai, né, ou se meu pai não é essa pessoa, se ele não tem condições. Agora, eu posso inverter tudo. Eu posso dizer que um cara que nem pai é pai. Para mim é pai, eu chamo de pai. É um nome, né, que eu dou pai. Né? Mas na hora de eu precisar realmente de um pai, não pode ter, porque a pessoa não tem a menor condição de ser pai. Então tem várias condições que têm que ser cumpridas, né, para que a criança possa ser ajudada pelos adultos. Tudo isso pode ser motivo de depressão para a criança. Então, se a criança não vê que ela não é amada pelo pai, que ela não é amada pela mãe, que ela é ignorada pela mãe, que ela é ignorada pelo pai, ou se ela se acha ignorada pela mãe, se acha ignorada pelo pai, ou se ela quer fazer a síndrome de ser uma criança ignorada pelo pai para poder seduzir a mãe, ou para poder agradar a mãe, porque a mãe cobra dela, tudo isso gera patologia na cabeça da criança e ela pode ficar deprimida tanto por esses ideais aí serem reais, né, ou por esses ideais não serem reais também. Então, todas essas falhas supostas, né, falhas de performance, pode ser causa de depressão na infância. Mas assim, a gente vai falar muito ainda sobre isso, esse tema vai ser objeto de mais 3, 4, 5 ou 10 vídeos desses.
Eu diria, para fechar hoje, o básico, né, que é assim, a criança, quando ela está deprimida, né, em geral, o sintoma mais frequente, ela para de brincar. Então, a criança sadia, ela gosta de brincar. O brincar é a realidade, o Winnicott, né? Então, nós fazemos a nossa mente, nós fazemos a nossa personalidade através do brincar, do fazer, das coisas do nosso jeito. E você lendo o Winnicott, por exemplo, você pode perfeitamente falar essa frase que eu vou falar agora, com a qual eu vou encerrar o vídeo de hoje. Assim, eu posso ser o melhor psicanalista do mundo, eu posso ter aprendido tudo a respeito da mente humana, né, com o modelo freudiano lá, conhecer, né, nos mínimos detalhes como funciona, né, essa mente humana e tudo. E eu posso ter ajudado milhões de pessoas com isso, eu posso ter me ajudado e ter vivido a vida, né, numa qualidade, né, muito grande por causa disso, né? Mas os meus filhos, eles vão ter que aprender tudo de novo, do jeito deles. E o jeito deles pode ser muito melhor do que o meu. Tá? E se eu realmente melhorei mesmo, né, eu vou avaliando a realidade, fazendo o teste da realidade, eu vou reconhecer que meus filhos fizeram essa tarefa de sobreviver muito melhor do que eu. Tá? E vou ficar muito feliz com isso, porque as coisas são assim. Então, o que interessa aqui é se nós estamos dando conta da tarefa. O resto é conversa fiada.